Bom, depois que você entrou no Geniali, você vai ver a tua área de trabalho, onde vão estar todos os Geniales que você já criou. Daí, a primeira coisa que você vai fazer é criar um Geniale. Você pode criar clicando aqui, olha, meu mouse está em cor de rosa, ou clicando nesse mais aqui. Depois que eu clicar num dos 2, tanto faz, ele vai me apresentar as categorias de criações possíveis dentro do Geniali. Então eu tenho apresentações, tenho informes, tipo jornais, dossiês, experiências de aprendizagem, gamificação, onde estão os jogos, imagem interativa, infografia tanto horizontal quanto vertical, guias, apresentações de vídeo, para criações de marca pessoal, para redes sociais e uma criação em branco. Então eu posso ou começar do zero aqui em branco, ou eu posso escolher a categoria e dentro dessa categoria investigar quais são os modelos que ele me oferece. Então, eu clicando aqui, por exemplo, em gamificação, eu venho aqui e vou escolher, por exemplo, qual é o modelo que eu quero usar. Vamos supor que eu quero usar este jogo de mesa. Eu clico no mais, ele vai abrir para mim e ele vai ter a opção aqui embaixo, usar essa plantilha, esse template. Quando eu clicar aqui, o que que ele vai permitir eu fazer? Ele vai carregar, porque ele está fazendo uma cópia disso para minha área de trabalho, para eu poder mexer com esse conteúdo. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui eu já tenho um modelo, mas se eu quiser alterar alguma coisa que já está nesse modelo, primeira coisa que eu tenho que investigar, ele está protegido? Se ele estiver protegido, eu tenho que vir nesse cadeado e desproteger. Agora eu vou conseguir alterar esta informação aqui, por exemplo, esse elemento. Então aqui eu tenho um elemento que é uma máscara, tá bom? E eu posso alterar, eu posso colocar uma imagem sobre ela, eu posso mudar o layout dela, tá? Bom, aqui muito importante, depois, quando eu marco um objeto, isso não interessa se é um objeto que já está no meu template ou um objeto que eu acabei de adicionar. Sempre vai me aparecer esses 3 ícones aqui. Este aqui é para criar interatividade, então se eu clico, ele me dá 4 opções, sendo a primeira a etiqueta, que eu uso quando eu vou ter um texto bem curtinho. O que que acontece com a etiqueta? Quando eu passar o mouse por este local, vai aparecer um quadradinho onde vai apresentar o texto, a imagem, aquilo que eu for colocar aqui, né. Quando eu clico na opção de janela, que é ventana em espanhol, ele vai abrir um quadradinho sobre a minha tela e vai apresentar esse conteúdo. Então, eu uso esta opção para um texto mais extenso. A outra opção que eu tenho aqui é ir para a página, que só vai estar habilitado se no objeto que eu estou trabalhando eu tiver mais de uma página. Ou seja, eu vou criar uma navegação dentro do próprio Geniali que eu estou criando. E enlace, que é eu copiar e colar um link aqui dentro desse conteúdo. Então, ele vai acessar uma página externa. Bom, depois que eu defini o que eu quero, eu dou guardar. Quando eu clico neste outro, ele está reclamando porque eu não coloquei o enlace. Quando eu clico neste outro ícone aqui, ele vai abrir esta abinha aqui de animação. Então, se eu quero que ele mude à medida que eu passo o mouse em cima, se eu quero só na entrada que ele faça uma animação, só na saída ou o tempo inteiro. Então eu posso pedir para ele pulsar, olha só o que ele faz. Ele está diminuindo e abrindo, olha aqui o que que ele está fazendo. Eu posso pedir para ele rodar, eu posso pedir para ele fazer várias coisas, a gente pode experimentar aqui. Então, isto é a animação, tá? Depois que eu fiz, tranquilo, ele já grava automaticamente. Bom, o que mais que eu posso fazer? Eu posso inserir texto. Quando eu venho aqui no inserir texto, eu posso escolher.
qual é o tamanho, né, na verdade, ele já me traz algumas sugestões de tamanho, título, subtítulo, parágrafo, listas e tudo mais, e aqui ele me traz combinações de texto, então ele traz 2 ou mais fontes que ficam bem juntas, então que foram desenhadas por um designer. Eu gostei, eu quero inserir um título. Então o título, eu cliquei, ele já aparece aqui, e daí ele aparece as possibilidades de edição. Então eu simplesmente estou escrevendo, e aqui eu posso escolher a cor, eu posso escolher a transparência, então ou opaco ou ele vai ficando totalmente transparente. Eu posso escolher a localização dele dentro da página, então no meio, embaixo, em cima, à esquerda e assim por diante. Eu posso ordenar as camadas, então trazer ele mais totalmente para frente, um pouquinho mais para frente, um pouquinho para trás e totalmente para o fundo. Se eu trouxer para o fundo, olha lá, ele ficou por trás do meu tabuleiro. Se eu trouxer para frente, ele voltou. Bom, aqui eu também posso recortar, aqui eu posso copiar, aqui eu posso apagar, aqui eu posso bloquear, ou seja, proteger esse conteúdo. Aqui eu posso alterar as fontes, buscar fontes diferentes, então, buscando fontes aqui. Aqui eu posso alterar a cor, a gente já falou. Aqui eu posso alterar o tamanho, né, ou menor ou maior, do jeito que eu quiser, tá? Deixa eu só voltar para uma fonte mais normal para a gente poder ver. Aqui eu ponho com negrito e sem negrito, com itálico, sem itálico, com sublinhado, sem sublinhado, com destaque ou sem destaque, né? Aqui eu altero de maiúscula para minúscula, né? Deixa eu tirar a cor e eu vou clicar aqui novamente. Aqui, ó, todo maiúsculo ou metade maiúscula, metade minúscula. Aqui eu posso pôr um sombreado, né, deixa eu aumentar a letra aqui para vocês verem que se eu colocar o sombreado, olha, tá vendo que a gente vê uma sombrinha aqui nele? Bom, eu posso também outra coisa que eu posso fazer, eu posso mexer no alinhamento, centralizado, à direita, à esquerda, justificado. Eu posso transformar numa lista numerada ou numa lista de marcadores. Eu posso alterar o espaçamento entre linhas, o espaçamento entre parágrafos, o espaçamento entre letras, e aqui eu posso simplesmente eliminar todo o formato que eu tinha. Isso é quando eu estou tratando de um texto. O que mais que eu posso fazer? Eu posso, claro, eu posso inserir imagens desde o meu computador, através do link, né, da URL, buscar essas com fundos transparentes que estão dentro do Geniales, ou acessar o Unsplash e o Pixabay, que são bancos de imagem, e também os GIFs dentro do Giphy, além de acessar arquivos que estão dentro do meu Google Drive ou do meu Dropbox. Depois, quando eu tenho uma imagem, isso aqui é uma imagem, tá certo? O que que eu posso fazer? Deixa eu até eu posso posicionar ela novamente, definir se ela vai ser transparente ou não, né? Recortar a imagem no formato que eu quero, né? Ordenar as camadas e colocar como máscara, quer dizer que eu quero que uma imagem se adapte neste formato. Aqui eu quero que a imagem se adapte ao redondo, né, ao círculo. Bom, depois além da imagem, eu posso inserir alguns recursos. Então eu tenho ícones, formas, gráficos, linhas e flechas, ilustrações, cenários, mapas e silhuetas. A hora que eu insiro um tipo destes recursos, eu posso fazer algumas coisas com eles. Eu segurando aqui na esquina, eu aumento ou diminuo, né? Mantendo pressionado. Eu posso alterar a cor, então eu vou querer amarelo. Eu posso alterar, até selecionar uma cor específica, o grau de transparência, né. Então eu posso colocar aqui. Aqui, de novo, eu mexo na transparência, na posição e também posso proteger, copiar, etcétera.
Então a gente tem todas essas opções aqui. Os elementos interativos são tipos de botões que são específicos para mostrar que tem interatividade. Então eu tenho vários tipos de botões aqui. Então vamos supor que eu quero colocar uma estrelinha. Depois que eu coloquei esse botão, eu posso mudar a cor, por exemplo, tá? E depois eu vou falar qual é a interatividade que a gente vai fazer. Além dos botões normais, eu tenho os botões de texto. E quando eu tenho um botão de texto, eu posso, por exemplo, editar esse texto. Por exemplo, estava em espanhol e aqui eu faltava o acento. Então eu posso editar. Tem também isso que ele chama de marcadores, então vamos supor que dentro do mapa eu vou colocar que aqui é um restaurante, tenho de redes sociais e tenho de números e letras, tá? Esses são os elementos interativos. Depois eu tenho mais uma função que são os smart blocks. Esses smart blocks são conjuntos de dados, onde eu tenho normalmente dados numéricos, né? E um gráfico associado, e eu posso editar, então se eu colocar 50 aqui, ele vai mudando os meus dados à medida que eu vou mexendo nesses dados aqui, tá bom? Então eu vou pôr 15, vendas de maio 120, então ele vai mudando os meus dados de acordo com isso. Tenho a parte de inserir, deixa eu só tirar isso daqui para não me atrapalhar. E eu tenho a parte de inserir, então eu posso inserir áudio, e daí eu posso subir um arquivo do meu computador, eu posso, hã, deixa eu só tirar essa bagunça daqui para não ficar muito poluído. Bom, eu posso, inserir um áudio do meu computador, eu posso gravar diretamente, isso é só na versão paga, tá. Eu posso inserir um áudio através de um link, né, de uma URL, e também eu posso acessar essas ferramentas que são bancos de áudio, né, são ferramentas de áudio. Também posso inserir um vídeo. Quando eu insiro o vídeo, eu posso colocar o link, posso buscar ele no YouTube ou no Vimeo ou dentro do meu Google Drive. E no outros eu tenho uma série de coisas que eu posso inserir, posts de redes sociais, mapas, arquivos do Google, eu posso inserir aqui. Então ele fica incrustado, que a gente chama de incrustado aqui dentro. Ah, uma coisa importante, quando eu vou adicionar um vídeo, por exemplo, deixa eu ver aqui. Um vídeo, a gente pode definir se a gente quer que ele toque automaticamente ou que ele, só quando der o play e assim por diante. Você vê, isso aqui é um vídeo, né, é um vídeo do YouTube, não deixa de ser um vídeo do YouTube, né, que é essa ferramenta do dado, e eu posso definir como que ele vai funcionar, né. Depois a parte do fundo, né, o fundo aqui me mostra o fundo atual, eu posso buscar um arquivo do meu computador, então eu posso subir um arquivo aqui, eu posso, por exemplo, fazer uma busca no Google e pegar a URL e colar aqui, eu posso escolher uma cor sólida, né, então ele está aqui, ó, mudou a cor do fundo, eu posso escolher uma galeria de imagens que tem dentro do Geniali, eu posso também, buscar dentro do OneSplash Photos e dentro do Pixabay, né, então eu posso trocar o fundo por uma foto desses bancos de imagem, né. A base, que é essa parte de trás aqui, eu também posso alterar, então eu quero que fique cinza, tirou aquele fundo que era amadeirado, né. Bom, e aqui no páginas, eu posso ir inserindo páginas, né, e daí quando eu vou inserir uma página, ele vai perguntar se eu quero buscar de algum template que já existe no Geniali ou, hã, pegar uma página, que seja em branco. Depois que eu terminei de fazer, de montar a minha estrutura, né, aqui eu posso ver com zoom, menos zoom, eu posso incluir ou apagar páginas, eu posso navegar entre as páginas que eu tenho, eu posso ver as cores do documento, né, ele cria uma paleta de acordo com os elementos que você vai colocando.
E aqui eu tenho a possibilidade de convidar colaboradores para poder, construir esse arquivo junto comigo, tenho a possibilidade de ver e sempre quando ele vai ver, ele vai, ele vai te pedir para você colocar um nome antes de mais nada, nesse momento ele está salvando a tua criação, né, e ele estava carregando aqui. Aqui ele vai apresentar a tua criação, tá vendo que tá com várias, animações aqui, esse fica girando, esse entrou, esse caiu, foram várias animações, eu vou clicando no editar, eu volto, tá? E depois que ele estiver pronto, eu vou clicar nesse botãozinho do foguetinho aqui, e daí eu posso escolher se ele vai ser público ou se ele vai ser privado, e sendo público, se ele vai ser reutilizável ou não, ou seja, se as pessoas podem reutilizar ele como um modelo. Daí eu posso, mudar o título, colocar uma descrição e também se eu quiser deixar bem privado, eu posso colocar uma senha. E pronto, daí eu coloco em listo, né, que é pronto, e daí ele vai me permitir visualizar, compartilhar. E de que maneira eu posso compartilhar? Copiando este link e enviando, copiando este dado aqui, por exemplo, copiando e inserindo dentro de um site, por exemplo, enviando por e-mail, então eu vou adicionando os e-mails aqui, compartilhando nas redes sociais, é só clicar no botão, ele vai conectar com a minha rede e vai compartilhar, e compartilhando dentro do Classroom ou do Microsoft Teams. Então é isso. A última coisa que falta falar, que aqui eu tenho a parte de configuração, então, eu tenho as opções aqui da forma de compartilhamento, se quero que apareça um botão, que é esse dedinho mostrando que indique aonde tem interatividade, se eu quero que ele ocupe toda a página ou não, toda a tela ou não, se permite arrastar elementos de um lugar para o outro, se vai ter a ferramenta de edição, que nem aquela do númerozinho que a gente viu, se vai ter os títulos, se vai ter uma marca d'água, quais são os estilos da etiqueta, se vai ser em branco ou em preto. A privacidade eu posso alterar aqui. Nesse modo desenhador, eu posso, posso selecionar o tamanho das imagens, posicionamento de cada uma das etiquetas e das margens e tudo mais. E aqui tem alguns teclas de atalho de teclado. Bom, então, acho que é isso. Vimos tudo e pronto. Aqui ele me mostra qual é o link. Como eu volto para minha área de trabalho? Clicando aqui. Ele vai aparecer, essa criação vai aparecer aqui. Ele sempre deixa, mostra o mais recente antes, né? Então, esse aqui foi o último que eu fiz. E aqui eu vou acessando todos que eu tenho. É isso.